Acho que você já falou a respeito, mas cheguei um pouco depois, inclusive li a respeito ontem. Queria que você nos dissesse a sua análise sobre o afastamento do Eduardo Cunha, que isso pode alterar, ou se não vai alterar nada, se é uma cortina de fumaça, em relação aí ao plano golpista. Rapidamente, eu falei de fato no começo, mas rapidamente, recapitulando aqui, né? Eu acho que, primeiro, mostrou que o STF é uma instituição totalmente envolvida no golpe, esse é o primeiro fato. Segundo fato é que a medida foi tomada porque há uma pressão muito grande contra o golpe. Então, eles precisam tomar medidas para salvar as aparências no golpe. Finalmente, nós temos que lembrar, por incrível que pareça, né? Hoje parece uma coisa surrealista, mas o golpe todo foi feito sob a cobertura da moralidade pública. Então, o Cunha era demais. Diante da possibilidade dele assumir a presidência, o STF foi obrigado a agir, né? Aparentemente, eu expliquei isso daí, uma ala não ficou satisfeito com a ideia que era impedir o Cunha de assumir a presidência só. E aí houve um certo conflito, porque o STF está dividido numa série de coisas, né? E eles acabaram suspendendo o Cunha de um modo geral. Eu interpreto esse conflito entre duas alas do STF da seguinte maneira, que uma ala está disposta a levar adiante o golpe sem ligar para as aparências. E a outra ala, por motivos que é difícil a gente saber exatamente, acompanha os golpistas, mas não está disposta a fazer qualquer tipo de negociata louca que um Gilmar Mendes, um cidadão lá são capazes de fazer, um Fux. Então houve essa crise, né? Acho que isso daí caminha para um acordo, não é? Uma coisa que eu acho que é importante entender é o seguinte: derrubar a Dilma, derrubar o Cunha são coisas diferentes. A Dilma está sendo derrubada por uma maioria golpista. O Cunha, ele faz parte da maioria golpista. Então, a derrubada dele tem muito pouco significado. Amanhã ele volta aí, se o golpe sendo bem sucedido, e não tem maiores consequências. É o que aconteceu, por exemplo, no Egito. No Egito, o Mubarak foi julgado e pegou uma pena puramente aparente, porque ele foi julgado pelos cupinchas dele. Julgaram só para salvar as aparências, né? E uma coisa muito significativa é o seguinte: ao fazer isso daí, né, explicar um negócio, acho que eu não expliquei bem na primeira vez, aproveitar a pergunta para explicar. Quando você tem uma crise, né, dois lados estão se enfrentando, começa a aparecer problemas. Se o golpe tivesse acontecido sem resistência, os problemas do golpe não apareceriam. Mas como há uma resistência muito grande, começam a aparecer problemas. Por isso que é uma lei da vida política que você nunca deve entregar os pontos. Mesmo que você soubesse que você vai ser derrotado, que não é muito fácil de saber, você deveria chegar e falar assim: eu vou ser derrotado, mas a pessoa vai pagar caro por essa derrota. E isso daí vai ser um trunfo no futuro para a continuidade da luta, tá certo? Que é o que está acontecendo aqui. Como há resistência, eles são obrigados a fazer coisas complicadas, que revelam as contradições. Então, o STF ele caiu numa situação que é aquela situação que você cobre um santo e descobre o outro. Então, eles resolveram o problema do Cunha, quer dizer, que não vai substituir o Michel Temer, mas eles revelaram também que toda a operação feita pelo Cunha foi puro banditismo. Todo mundo está falando isso agora. Bom, mas se ele é bandido, então e o impeachment? Estão pedindo anulação, tem uma pressão e tal. Isso aí cria uma contradição muito grande. Involuntariamente, eles jogaram lenha na fogueira da luta contra o impeachment. Para não abrir um flanco muito grande, eles tiveram que fazer uma operação que abriu um flanco também grande, menor que aquele. Quer dizer, não deu para fechar todas as brechas, o que é importante considerar, né? Agora,
É importante repetir, nós estamos diante de uma quadrilha nesse STF. Porque só uma quadrilha, aí não é uma pessoa, só uma quadrilha poderia fazer o que eles fizeram no caso desse Cunha. É uma quadrilha, tinha que ser processado por formação de bando e quadrilha. O Teori Zavascki, ele está com o processo do Cunha desde dezembro, 5 de dezembro, se não me engano. Ele ficou lá com o processo debaixo do braço durante todo o período do impeachment e ninguém... Porque, vamos supor que eu sou ministro do STF, eu levanto lá e falo, não, para um pouquinho, vai votar o impeachment. Primeiro tem que discutir o processo do Cunha aqui. É uma coisa elementar. Ou então falar, o STF não tem nada a ver com o impeachment, não vão mexer, que seria o correto do começo, né? Eles tomaram uma série de medidas para ajudar o impeachment. Agora, colocar na pauta o processo do Cunha depois do impeachment, veja, se tem alguém lá que é contra o impeachment, então esse cidadão ele precisa fazer uma profunda reflexão sobre a vida dele, porque ele é cúmplice. Ali não tem ninguém inocente e ficou demonstrada a situação agora. A desmoralização é total. Mais uma coisinha que eu falei, que eu acho que é importante, é o seguinte. O STF, como a gente já falou várias vezes, mas agora está tocando nos pontos fundamentais da situação política. Ele se transformou numa instituição acima do regime político. Quer dizer, eles agora decidem quem que vai presidir a Câmara, quem que pode, quem que não pode, quem que pode ser deputado, quem que não pode ser deputado. Não sei, isso aqui já... É o que eu falei na coisa, né? Pode parecer bom que eles tiraram o Cunha, mas não é verdade, é ruim, é péssimo. Porque só uma coisinha, eles arrogaram para si mesmos um poder que eles não podem ter. Quem vai saber o que vai acontecer diante da marcha da situação? Eles são capazes de tirar o Temer, pôr o Aécio Neves, sei lá. Eles podem fazer qualquer coisa do jeito que eles estão indo.